Bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 18 de novembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Nosso devocional que terá o tema A Ação de Deus no Mundo. Confesso para vocês que hoje tive dificuldade para montar aqui esse tema, esse título, porque tinha outras coisas que eu poderia colocar aqui, mas achei melhor tentar representar o que vamos falar com essa expressão, a ação de Deus no mundo. O que nós vamos falar? Capítulos 7 e 8 do livro de Esther. Lembra que, só para contextualizar, que Esther, junto com a maioria dos judeus, dos israelitas, eles estão no cativeiro, nesse momento, cativeiro persa, foram levados pelo cativeiro babilônico, só que houve uma troca de império. Nesse período, sai o Império Babilônico, derrotado na guerra pelo Império Persa. Então, nesse momento, os persas estão no comando do mundo, no comando imperial, e Esther, junto com seu tio Mardoqueu, ou Mordecai, algumas versões vão usar a expressão Mordecai. O ponto é que eles estão, então, nesse cativeiro e passa-se nesse cenário, passa-se nessa história, nesse momento da história, a narrativa do livro de Esther. Esther como uma mulher que foi elevada à condição de rainha, e Mardoqueu, que era uma espécie de conselheiro ali do imperador, do rei, elevado agora à condição também de uma espécie de primeiro-ministro. Bom, feita aí essa introdução, essa contextualização, vamos falar dos capítulos 7 e 8 do livro de Esther. Capítulo 7 e 8 de Esther, que vai mostrar exatamente aonde a história vira. Porque, especialmente os capítulos 3, 4 e 5, vai mostrar que a coisa andou de forma muito ruim. Amã, que é um agagita, um descendente dos amalequitas, inimigos históricos do povo de Israel. Amã é elevado à condição de primeiro-ministro, de um homem importante na corte. Amã, com um espírito vingativo, resolve usar da sua influência para conseguir que o rei redigisse um decreto de condenação dos judeus. O rei assim o faz, e o que nós temos ali no cenário, então, é o povo de Israel condenado à morte num dia específico. Então essa era a história. A partir do capítulo de número 6, a história começa a mudar. E aqui no capítulo 7 nós vamos ter o enforcamento de Amã na forca que ele tinha preparado para o próprio Mardoqueu. Então Amã, que havia conspirado contra Mardoqueu, acaba caindo na sua própria conspiração, ainda que ele tenha tentado as suas últimas fichas ali com Esther. Esther usa de uma estratégia, de um plano que inclui o rei ficar sabendo de toda a história. Então o capítulo 7 vai narrar isso, e o capítulo 8 vai narrar a ascensão agora de Mardoqueu à condição de primeiro-ministro. Então a gente tinha uma troca. Amã, que era o primeiro-ministro, que conspirou contra os judeus, é enforcado, e Mardoqueu, o judeu condenado à morte, é elevado à condição de primeiro-ministro. Essa é a história que nós temos aqui nesses capítulos. E aqui é possível perceber a ação de Deus, e aí a gente entra no nosso tema de fato. Nós percebemos a ação de Deus em cada detalhe da narrativa. Percebemos, ainda que o nome de Deus não aparece, nós percebemos a ação de Deus em cada um dos detalhes da história. Agora, quando pensamos na operação de Deus no mundo, nós precisamos ter cuidado. Quando falamos que Deus está agindo, nós precisamos ter cuidado para não confundir leniência, preguiça, falta de perseverança com confiança. Muitas vezes confundimos esses dois termos. Leniência não é confiança. Algumas vezes você já deve ter ouvido aquela expressão, deu certo, A pessoa às vezes vai relatar um fato para você, ela diz assim,
eu fiz tudo, deu certo, então é porque Deus estava. Não deu certo, Deus não estava no processo. Isso nem sempre é verdade. Não significa que porque deu certo ou porque deu errado, Deus estava no processo. Algumas vezes pode dar errado e ainda assim Deus está conduzindo o processo. Então, essa matemática, às vezes, essa reação em cadeia, às vezes, que usamos, nem sempre condiz com a realidade de Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado quando falamos da ação de Deus. Quando olhamos para a história aqui de Esther, nós percebemos que Deus capacitou Esther. Deus, no caso de Esther, deu para ela uma beleza natural e essa beleza natural fez com que Esther se tornasse rainha. Mas ela precisou planejar uma maneira de salvar o povo. Ainda que ela tenha sido capacitada por Deus com beleza natural, com um dom natural, né? Ela precisou usar esse dom, ela precisou planejar uma maneira de salvar o povo. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Normalmente, Deus usa meios ordinários. Eu vou repetir porque isso é importante. Normalmente esperamos a ação de Deus no extraordinário, mas Deus usa o ordinário. E aí não precisamos ir muito longe. Basta olhar para os homens da história, da própria história bíblica. O quanto os homens da história bíblica eram homens comuns. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o exemplo dos próprios ofícios ministeriais da igreja. Então, nós temos na Bíblia 2 ofícios ministeriais na igreja, o presbítero e o diácono. São os 2 ofícios bíblicos que nós encontramos dentro da igreja. Todos os 2 têm capacitações específicas, tanto o presbítero quanto o diácono. E você pode analisar essa lista, ela está contida em todo o Novo Testamento, é uma lista extensa. Contudo, você tem uma lista concisa, por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, tanto do presbítero quanto do diácono. O ponto é que se você ler aquela lista, sabe o que você vai perceber? Que Deus, ele não está esperando super-homens, ele vai usar características ordinárias daqueles homens, ele não vai esperar nada extraordinário, ele não espera uma mente brilhante, ele não espera uma capacidade singular, não. Deus usa meios ordinários e os ofícios da igreja, os homens que Deus escolheu para conduzir o seu povo, os homens e os ofícios que Deus escolheu dar para a igreja para ser usado em favor do seu povo, são ofícios ou são meios ordinários. Então, a primeira coisa, Deus, ele vai usar meios ordinários. Segundo, Deus permitiu que Esther falasse com o rei. Deus providenciou as formas para Esther falar com o rei, mas, por outro lado, o povo estava de lá orando e jejuando por isso. Se você voltar um pouquinho na história, você vai se lembrar disso. Esther fala com Mardoqueu, olha, eu vou me apresentar diante do rei. Se o rei estender o cetro, eu vou poder falar com ele, senão eu vou morrer, eu vou perecer. Inclusive a famosa frase de Esther, se perecer, pereci. Ela fala isso exatamente nesse contexto. Por quê? Porque ela sabia que seria difícil e colocou o povo para orar. Ok, Deus permitiu que Esther falasse com o rei, mas o povo estava lá orando. Então, Deus, ele pode quebrar a ordem natural das coisas. Deus pode fazer isso. Deus, ele é especialista, ainda que ele use meios ordinários. Deus, ele pode quebrar a ordem natural das coisas. Deus pode romper a ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas, no caso de Esther, era que não poderia falar com o rei. Ninguém poderia aproximar-se do rei. Ninguém poderia achegar-se ao rei. Esther quebra a ordem natural das coisas. Ela se aproxima do rei. E Deus, ele permite que a ordem natural das coisas seja quebrada em alguns momentos. Nós chamamos isso de milagres. E eu tenho um exemplo vivo na minha própria vida, né? Para quem não sabe, a minha esposa, ela é estéril, né? A minha Branca é estéril. Ela não pode ter filhos. Ela teve uma gravidez
nas trompas, logo no nosso início de casamento, ali 2, 3 anos de casado, ela teve uma gravidez nas trompas em que as trompas dela ficaram completamente comprometidas. Ela perdeu as suas trompas, né? E ela não podia então ter filhos. Aliás, ela perdeu uma trompa e a outra não funcionava. Ela estava lá, mas não funcionava. E aí, alguns anos depois, Deus quebra a ordem natural das coisas, que ela não poderia engravidar, para nos dar um filho, que é o nosso filho Davi, né? E depois disso, olha que interessante, ela perde o filho por gravidez nas trompas, a trompa para de funcionar, ela tem o Davi, e aí depois ela tem uma outra gravidez nas trompas e acontece exatamente o que deveria ter acontecido no caso do Davi. Porque quando ela tem a primeira gravidez, o médico falou, olha, você não pode engravidar porque senão a sua gravidez vai ser nas trompas. Aí tem o Davi, ou seja, quebra a ordem natural das coisas e depois a ordem natural das coisas volta porque ela tem uma segunda gravidez nas trompas. O que eu quero destacar aqui é que existe um momento em que Deus pode quebrar a ordem natural das coisas. Agora, isso não exclui o fato de que devemos orar, devemos jejuar, devemos estar em busca, porque Deus ele pode fazer isso. A nossa ação nesse caso, né, como no primeiro caso que a gente falou de Esther, ela planejou um meio de salvar o povo, nesse caso o povo continuou orando. E em terceiro lugar, Deus permitiu que Mardoqueu livrasse o rei de uma conspiração, porém Mardoqueu sempre ficou confiante em Deus. Mardoqueu podia, depois que ele livrou o rei da conspiração, e aí você pode voltar ali alguns capítulos na narrativa de Esther, que vai narrar exatamente o momento em que Mardoqueu livra o rei de uma conspiração. Né? Só que esse ato de Mardoqueu fica esquecido. Ninguém lembra-se mais desse momento na vida de Mardoqueu. Porém, lá na frente, esse ato vai ser lembrado. Mardoqueu, ele nunca confiou no que ele havia feito. Ele sempre continuou confiando que Deus iria, de alguma forma, intervir na coisa e mudar a história. Agora, o que nós precisamos, às vezes, tomar cuidado é que confiança em Deus não pode ser confundida com pensamento positivo. E esse é um ponto importante. Usamos, às vezes, o pensamento positivo como se fosse confiança em Deus. Confiar em Deus não é ficar pensando positivamente, otimista, né? O que é confiar em Deus? Eu acho que tem uma analogia que explica isso muito bem, que é a analogia da criança, né? Você tem ali uma criança recém-nascida, ali uma criança de poucos anos, e você coloca ela, por exemplo, num lugar alto, uma mesa, e pede ela para pular no colo do pai. O pai, né, faz esse convite, vem, a criança dá uma hesitada, mas depois ela vai. Por quê? Porque ela tem plena confiança de que o pai vai segurá-la, de que o pai vai conseguir, ou o pai vai estar ali para abraçá-la, para segurá-la, para não permitir que ela caia no chão. Então isso é confiança, é confiar que mesmo que, vou usar uma expressão que as pessoas normalmente usam, mesmo quando faltar o chão, Deus vai estar ali. Mas isso é uma verdade que a gente encontra na Bíblia. Esse nível de confiança, de saber que Deus está ali nos amparando, mesmo quando as coisas não caminham muito bem, mesmo quando as coisas não vão muito bem, né? Nós podemos confiar que Deus está ali nos apoiando, Deus está nos sustentando. Confiança em Deus não é pensar positivamente, é confiar que mesmo em momentos de grande dor e aflição, Deus vai estar ali nos amparando. Bom, eu acho que a melhor forma de resumir tudo isso, a melhor forma de concluir aqui a nossa conversa dessa quinta-feira, é dizendo o seguinte: o nosso desafio é conhecer os planos revelados de Deus e ser obedientes em tudo. Por quê? Porque os planos secretos de Deus, vamos lá, vamos pensar aqui no caso de Esther. O que Esther fez? Ela procurou conhecer o plano revelado de Deus, e hoje nós temos esse plano através das Escrituras,
e ela procurou obedecer. O que iria acontecer a partir daí já não estava mais dentro da alçada de Esther. Esther, ela tinha o dom natural, Esther foi capacitada por Deus, Esther obteve da parte de Deus permissão para falar com o rei, Mardoqueu foi usado por Deus para livrar o imperador, o rei, de uma conspiração, ou seja, eles usaram todas as ferramentas do plano natural de Deus, mas a ação, a intervenção, a operação extraordinária de Deus aconteceu, mas isso não estava na alçada deles. Então, qual é o ponto aqui? Você deve conhecer o plano de Deus, revelado através das Escrituras, e obedecer esse plano em tudo. O que irá acontecer a partir disso não está na sua alçada. Por que isso é importante? Porque algumas vezes abandonamos o plano revelado de Deus para obedecer aos nossos próprios planos. E ainda tentamos imputar em Deus um possível êxito nesses planos, né? Abandonamos o plano de Deus, fazemos os planos às nossas próprias formas e tentamos depois colocar o êxito desses planos na conta de Deus. Deus não tem nada a ver com aquilo que não está dentro da sua palavra. Deus não tem nada a ver com aquilo que fere de morte os seus princípios e fere de morte a essência da palavra dele, especialmente a essência do evangelho. Então, a conclusão que podemos chegar aqui é essa. Nosso desafio é conhecer os planos revelados de Deus e ser obedientes em tudo. O que vai acontecer a partir disso não está na nossa alçada, não está no nosso plano de visão, e aí não devemos nos preocupar muito com isso, mas ficar confiantes que Deus pode agir da forma que Ele quiser. Bom, qual é a aplicação final aqui, o desafio do Léo desta quinta-feira? Diante das impossibilidades, e aí nós temos dois cenários possíveis. Você pode estar enfrentando uma impossibilidade hoje, um beco sem saída, uma situação em que você não sabe o que fazer e de fato não tem o que ser feito, como era o caso de Esther, ou você pode enfrentar isso em algum momento da sua vida. Ou você já enfrentou, como o meu caso aqui da gravidez da minha esposa, então você já pode ter enfrentado impossibilidade, mas pode haver uma possibilidade de você enfrentar uma impossibilidade, aliás, pode haver uma possibilidade, não, deixa eu refazer. Certamente haverá algum momento na sua vida futura em que você vai enfrentar a impossibilidade. Ponto. Diante de uma impossibilidade, nós temos que nos lembrar de algumas coisas. Primeiro, Deus te capacitou. Então existem dons de Deus na sua vida que podem ajudar diante dessa impossibilidade. Mas Deus pode desfazer a ordem natural das coisas. Né? Mesmo que você capacitado não tenha condições de superar essa impossibilidade, Deus pode desfazer a ordem natural. Ele faz isso, a gente chama isso de milagre. E terceiro, Deus é plenamente digno de confiança. Deus nunca falhou. Nós estamos diante de um ser que não existe nele sombra de variação ou qualquer tipo de engano. Então esse é o nosso Deus. Deus te capacitou, Deus pode desfazer a ordem natural e Deus é digno de confiança. Então, diante da impossibilidade, esses três argumentos precisam estar à sua vista. Nunca perca isso de vista, ok? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você está passando por uma impossibilidade, é o momento certo de você orar. Se você pode ajudar alguém que está passando por impossibilidade, conheça as ferramentas e ajude essa pessoa. Se você um dia enfrentar a impossibilidade, lembre disso que nós falamos hoje, tá certo? Vamos orar. Pai, Deus, nós declaramos a tua majestade, governo e domínio. Senhor, tu és o Deus que nos capacita, que nos dá ferramentas ordinárias para enfrentarmos as nossas impossibilidades, mas também o Senhor é o Deus que desfaz a ordem natural das coisas e desfaz para que os teus planos e propósitos sejam manifestos na terra. Nossa condição é confiar no Senhor plenamente, porque o Senhor é digno de confiança. O Senhor nunca falhou, o Senhor nunca errou, e essa verdade ela aquece e o nosso coração sempre fica, meu Deus, derretido diante desta grande verdade espiritual.
e diante dela que nós nos colocamos agora. E eu peço, Pai, que de forma muito especial o Senhor alcance cada um dos meus irmãos com esta palavra e fala ao nosso coração, trazendo estas certezas de forma muito firme ao nosso coração. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Acho que é isso, né? Nós vamos então ficando por aqui. Deus abençoe. Ótima quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.